Fala-se muito hoje em odontologia digital, isso já é uma realidade para todo mundo, tá? Quem não entrou pelo menos aí nessa parte de odonto digital, tá ficando para trás, tá? Tá ficando para trás aí, tá ficando obsoleto, eu falei isso, né. E com a hoje com os recursos que a gente tem dentro da odontologia, a gente consegue fazer uma odontologia mais previsível. Eu falo que é uma odontologia guiada, né, porque a gente tem muitos recursos que a gente consegue ter uma previsibilidade do que a gente vai trabalhar. E com a implantodontia não seria diferente, a gente trabalhar com uma implanto guiada, não seria nem um pouco diferente isso, tá. Então eu vou explicar para vocês aí como é que vocês vão aproveitar ao máximo esse recurso, mas antes tem que entender como é que vocês usam hoje em dia isso, né. Porque vocês possuem recursos hoje, mas muita gente não usa, muitas vezes pela falta de conhecimento, né, ou pela, inexperiência, né, ou acesso, né. Essa parada de acesso é engraçada, né. Eu sou do interiorzão, né, e hoje o que eu preciso única e exclusivamente no meu consultório, né, eu não tenho efetivamente isso no consultório, mas eu preciso única e exclusivamente que alguém tenha um scanner perto de mim. Eu não necessariamente preciso ter um scanner para trabalhar com um implanto guiado, um implanto digital. O scanner ele só vai me dar um arquivo que vai me ajudar no planejamento de todo o caso clínico, de todos os casos clínicos. Deixa bem claro, de todos os casos clínicos. Hoje você consegue fazer todos os seus casos clínicos através de uma implanto guiada. A gente já trabalha com isso desde 2016, então a gente fala com certeza que a gente consegue todos os casos. Não tem um caso que eu conheça, que eu saiba ainda, porque na verdade não apareceu, que a gente não consiga fazer utilizando recursos de implanto guiado, tá? Então é importante você entender isso, não deixar de fazer um caso só porque você acha que aquilo ali não vai rolar, tá? Aconteceu até recente com um colega que tinha um caso grande de protocolo superior, um caso extremamente complexo de pouca disponibilidade, aquela parada, né, de maxila atrófica, né, atrófica tanto no diâmetro, tá gente, quanto no comprimento, tá bom? E a gente tinha planejado todo o caso, ele queria fazer guiado, só que ele não queria, passar pela curva de aprendizado, entendeu? Falei: "Cara, vai ser muito mais tranquilo fazer". É um caso difícil, mas tipo assim, é um caso difícil grau 5 Jedi, entendeu? Mas a gente vai transformar esse num difícil grau 2, entendeu? Porque era um caso complicado e todo mundo sabe qual a dificuldade, a limitação de maxilas atróficas, enfim, um monte de coisa. E não queria usar a parada dos recursos, ou seja, penou para poder fazer o caso, porque realmente não tinha esses recursos. Bom, então vamos lá. O que é implanto guiado, né? Implanto guiado a gente definiu recentemente que na verdade é um conjunto de recursos que a gente utiliza para fazer uma implantodontia de alta performance, de alta precisão. A gente, como implantodontista, quando a gente faz um curso de implantodontia, a gente busca o quê dentro do curso de implantodontia? A gente busca sempre, num primeiro momento, um melhor posicionamento do implante e o travamento desse implante, né? E a gente sabe por diversos fatores que isso algumas vezes não acontece, né? Tanto o melhor posicionamento quanto o travamento do implante. Por que não acontece? Mas diversos fatores, inexperiência, disponibilidade óssea, enfim, implante, fresagem, enfim, é um conjunto, se eu pegar cada um desses fatores e for dissecar cada um deles, vai dar uns 10 em cada, né? Eu costumo falar que é uma árvore de dificuldades, né? Ele ramifica. Ah, esse é o nosso principal objetivo dentro da implantodontia. Fora o financeiro, né? Não seremos hipócritas para falar que não é o financeiro também. Tenho certeza absoluta que a maioria dos colegas, quando entrou, né? Ou entrou, entraram, sou péssimo em português, entrou dentro de um curso de implantodontia, foi fazer uma especialização, atualização, sempre buscou, né? Sempre estava em busca de um retorno financeiro, tá bom? E a gente sabe que a implantodontia tem um bom retorno, né? Não é à toa que a gente faz, né?
Tem a parte bonita também da odontologia, da implantodontia, que a gente faz que resulta em resultados excelentes, né? Reconhecimento, e também tem um retorno também financeiro em relação a isso, né? Então a gente sempre busca isso, mas devido a esses diversos fatores, a gente começa a ter algumas situações dentro de consultório, dentro do próprio curso, que, né, deixa a gente um pouquinho, muitas vezes, insatisfeito com o resultado, enfim. Então a gente começa a utilizar recursos. Gente, hoje a gente tem recurso. Cara, eu não sei o tempo de formado de vocês aí em implantodontia, quem tiver aí me fala, tá? Mas eu sou de uma época que, cara, só tinha panorâmica, só pano, né, como dizem aí, né? Só era pano 4.1, né, vou simplificar, né, panorâmica 4.1, superfície lisa, e torquímetro sem medição, né, sem calibragem, catraca sem calibragem. Ó, junta esses 4 fatores aí, né? Pano 4.1, superfície lisa e torquímetro sem calibragem, né? Catraca sem calibragem. Olha a dificuldade da parada, né? E aí agora a gente tem recurso de implante para fazer trabalhar com implantodontia guiada. A gente tem tomografias, a gente tem STLs. Então, assim, quando a gente tem esses recursos, a gente começa a ser mais previsível, a gente começa a montar o paciente fora do consultório, digamos assim, para a gente poder operar esse paciente virtualmente. E essa é a grande vantagem disso tudo. E antigamente eu falava muito de cirurgia guiada, né? Hoje a gente não fala, não considero mais que a gente faça cirurgia guiada, bem sincero. Cirurgia guiada, ela é digamos assim, uma vertente da implantodontia guiada ou da implantodontia digital. Eu vou ser mais preciso na questão de implanto guiada, tá? Porque ela é um recurso, né? É um método dentro da implanto guiada. Antes de fazer cirurgia guiada, você faz todo um planejamento digital, né? Toda uma definição de implantes, enfim, definição de altura de transmucoso, enfim, de componente angulado ou não, de quantidade de implante, tá? Para depois entrar dentro do procedimento de cirurgia guiada. Isso é basicamente isso. Tá? Então, hoje a gente faz mais uma implanto guiada do que uma cirurgia guiada. E, pessoal, a cirurgia guiada é cirurgia guiada utilizando guias impressos ou fresados, entendeu? Baseados num planejamento reverso. Não vem me falar que você faz implante, você pode até fazer cirurgia guiada usando um guia de acetato. Isso você pode fazer cirurgia guiada usando um guia de acetato, tá? Eu considero cirurgia guiada utilizando um guia de acetato, beleza? Eu já considero dessa forma, tá bom? Se você hoje faz com guia de acetato, você faz cirurgia guiada. Tá? Agora, se você utiliza mais recursos dentro, aí você já faz uma implanto guiada. Tá? A cirurgia com acetato, como eu já falei diversas vezes, é uma cirurgia onde você vai ter basicamente o posicionamento protético do implante. Tá bom? Você não tem altura de transmucoso, você não tem angulação, profundidade de plataforma, né? Você simplesmente tem a posição do elemento, do seu enceramento, tá? Para poder gerar ali um guia de acetato para você poder fazer a sua cirurgia de implante, instalar seu implante utilizando um guia de acetato, enfim, tá bom? E é importante a gente entender essa parada de implante digital, porque a gente tem que entender os recursos, né? Para que serve cada recurso para você fazer uma implantodontia digital, tá bom? Hoje em dia já não é, digamos assim, já não é segredo para ninguém, né? Novidade para ninguém, que é uma necessidade a gente trabalhar com STLs, né? Para fazer um bom planejamento, arquivos digitais. É claro que esses STLs são adquiridos de formas diferentes, né? Formas através de um molde, de um modelo gerado através de um molde, né? Um modelo de gesso, ou através de escaneamento intraoral. Bom, então isso é de extrema importância. Eu, particularmente, sempre quando há a possibilidade, eu utilizo sempre escaneamento intraoral. Eu sei que tem gente que ainda não tem esse recurso. Olha, pode parecer bobeira isso, gente. Mas isso eu tenho feedback dos meus próprios alunos, tá bom? Eu sei que tem gente que ainda não tem acesso, tá? Tem colega que não tem acesso ainda
trabalha às vezes numa cidade pequena, enfim, e não tem acesso ainda ao scanner intraoral. Mas você que tem acesso, aproveite o máximo possível o escaneamento intraoral. Porque você acaba tendo uma economia gritante dentro do consultório, quando você vai fazer implante guiado, utilizando, né, do escaneamento intraoral, tá? Porque normalmente esse paciente ele vai fazer esse escaneamento dentro da radiologia, né? Então, assim, você já vai mandar o paciente para fazer a tomografia, beleza? E junto com essa tomografia, tu faz um pedido de combo, tá? Um pedido de combo. Eu brinco, né? Negocia com a radiologia. Faz um pedido de combo lá, STL mais tomografia, tá? Tomografia a gente consegue hoje fazer sem tá impresso, isso tem uma redução de custos absurda para o cliente, tá? Isso é bom. E STL, o escaneamento, o paciente já paga isso, tá? Se ele já paga isso dentro da radiologia, você tem uma economia muito grande dentro do seu consultório, entendeu? Então você consegue negociar valores uma vez que você está reduzindo um custo de moldagem dentro do seu consultório. Você está mandando o paciente fazer o escaneamento para implante, para cirurgia guiada, para implanto guiada, né? Dentro de uma radiologia. Então isso é de extrema importância, o colega precisa entender isso, tá? Ele precisa entender essa parada. Se ele não entende isso, ele acha que... Ah, e tem uma parada bem doida aí também. A gente tem que entender que assim, eu sei que eventualmente isso acontece, tá, gente? Isso é porque eu ouvi segunda-feira, ontem, isso de um colega. Ah, mas o paciente vai fazer os exames lá, pô, não vai ficar caro para o paciente fazer os exames? Velho, quem decide o que é caro ou barato não é quem vende, não é você que decide se é caro ou barato para o paciente. Quem decide o que é caro ou barato é quem compra, é o paciente, tá? Eu vejo, infelizmente, ainda vejo muita gente falando isso, né? Ah, será que ele vai achar caro isso, os exames? O exame é muito caro, muito pesado. Velho, tu não tem que pensar dessa forma, tá? Quando você compra lá o seu carro, não sei qual carro que você tem, se é do ano, se não é, o vendedor não falou que o carro que você comprou ele é um carro caro, não. Quando você montou o seu consultório, comprou sua cadeira de dentista lá, o vendedor lá do fabricante, seja ele qual for, ele não falou assim: olha, doutor, não compra essa cadeira não, porque essa cadeira é cara, entendeu? Não tem essa, você comprou cadeira porque você experimentou, você fez um monte de coisa antes de comprar cadeira, tá? É só um exemplo para a gente entender aqui a nossa aula de hoje, tá? Então a gente tem que aproveitar o máximo possível dos recursos que a gente tem em plano guiado. E toda vez que a gente tem esses recursos, por incrível que pareça, pode falar assim: ah, Max, você está falando besteira. Não, eu não estou falando besteira, estou falando uma coisa que a gente já faz há muitos anos. Quando a gente utiliza todos esses recursos, né, sabe direcionar os exames, principalmente, a gente acaba tendo uma economia muito grande dentro de consultório. É isso que a gente acaba tendo, tá? Já que o paciente vai pagar os exames dentro da radiologia, você consegue fazer uma nova composição de valores do que você vai cobrar para o paciente. Porque você não precisou moldar dentro do consultório, você não perdeu tempo, você não fez sua moldeirinha de acetato. O pessoal fala assim: ah, guia cirúrgico, Max, guia cirúrgico é caro. Um guia cirúrgico custa, um guia de uma anilha, sei lá, de um orifício, tá na faixa aí de 300 para 350 reais. Cara, Max, é caro um guia cirúrgico dos 350 reais. O paciente vai pagar, como é que eu vou embutir 350 reais no preço do meu implante, um implante? Velho, entendeu? Você não primeiro, mas eu vou fazer minha moldeira de acetato que vai sair mais barato. Cara, você tem certeza que vai ser mais barato sua moldeira de acetato? Primeira coisa, vamos lá, vamos fazer um comparativo aqui. Tá? Moldeira de acetato. Como é que você confecciona uma moldeira de acetato para fazer cirurgia de implante? Vamos lá, o paciente não tem o 14, ou 13. O paciente não tem o 13.
Para você confeccionar uma moldeira de acetato, a primeira coisa que você precisa fazer é moldar o paciente. Isso você está dentro do seu consultório, hora clínica, você está moldando o paciente. Moldou? Bacana? Vai mandar para o laboratório. O que o laboratório vai fazer? Encerar. Ou seja, você gastou tempo moldando, gastou material de moldagem e está mandando para o laboratório para ele encerar. Você está pagando o laboratório por enceramento. Tá? Eu não sei quanto custa o enceramento. Bom, mas eu acredito que não seja menos de R$50. Tá? Eu acredito que não seja menos que isso. Bom, beleza. Aí depois do enceramento ele vai fazer a moldeira de acetato. Não sei que também custa a moldeira de acetato não, tá, gente? Não faço a mínima ideia. Tá? Mas deve ser no mínimo aí uns R$60, R$70. Bom, uma moldeira de acetato. Só que isso você já perdeu aí 2 consultas. Né? Foi lá, moldou, gastou material, você poderia estar atendendo outro paciente, ou um plano de tratamento, ou uma consulta inicial, e o paciente está fazendo seus exames, ele já tem que ir na radiologia, fazer a tomografia. Não vem com essa parada de que não vai fazer tomografia, não. Tá? E sempre tomografia de arcada completa, não vem com essa parada de fazer tomografia só de M-arco, não. É arcada completa. Tá? E vai fazer o exame na radiologia. Aí você não precisa, entendeu? Ter um gasto com isso. Você acaba economizando. Entendeu? Ah, mas eu fiz a moldeirinha de acetato. Beleza, mas qual a informação que a moldeira de acetato te dá numa cirurgia? Já falei isso trocentas vezes. Moldeira de acetato só te dá posicionamento protético do implante. Não te dá mais nada. Tá? A moldeira de acetato é sim uma cirurgia guiada, mas você só consegue achar o posicionamento do implante em relação à prótese. Ele não te dá profundidade de plataforma, ele não te dá inclinação quando necessário de implante em algumas situações, tá bom? Não te dá inclinação, tá bom? Ele só te dá basicamente onde vai ser o parafuso. No dente anterior, se vai ser a nível de cíngulo ou se vai ser a nível de borda incisal. Tá? Se é parafusada ou cimentada. Ele só vai te dar essa informação, mais nada. Tá? E você vai levar muito mais tempo cirúrgico, porque eu tenho que escolher aqui o transmucoso. Eu tenho que eu tenho que fazer um provisório na mão. Né? Quando a gente utiliza recursos da implanto guiada, primeiro, o paciente foi lá fazer o exame. Opa, tu economizou na hora clínica. Você não precisa moldar o paciente para fazer. Eventualmente você vai precisar, cara, mas em uma porcentagem muito pequena dos casos. Hoje em dia já consegue fazer basicamente em todos os casos um bom escaneamento. Né? E ele vai fazer tudo lá. Quando vai mandar para você o guia cirúrgico, tu vai pagar o guia cirúrgico? Sim, vai pagar o seu guia cirúrgico. Mas se você levar em consideração o custo do guia cirúrgico, é igual ou menor se você fizer a conta do tempo que você levou para fazer moldagem, hora clínica, né? Mandar para o laboratório. Né? Eu sei que muita gente não sabe nem quanto custa a hora clínica. Né? Pode ser até batido o que eu estou falando aqui, mas tem gente que às vezes não sabe nem calcular isso. Né? Faz um cálculo aleatório aí, baseado numa tabela de não sei da onde. Entendeu? Não faz um cálculo aleatório. E você começa a economizar. Sem contar com precisão. Quando você faz utilizando os recursos da implanto guiada, você já vai receber um relatório lá, seu, né, do seu caso, já falando assim, olha, doutor, esse implante vai ficar 2 milímetros infraósseo e você vai usar um transmucoso de 4, por exemplo, um componente de 4. Tá? Milímetro de transmucoso, o senhor precisa. Porra, beleza, já ganhei um tempão nisso, porque eu não vou usar mais o selecionador de munhão que eu tenho no consultório. Tá? Eu não uso mais, eu não sei nem o que é, nem sei onde está meu selecionador de munhão. Porque eu não uso ele nem para transmucoso, nem para angulação de implante. Porque toda essa angulação já vem do centro de planejamento. Eu não preciso mais ficar procurando munhão. Tá? Qual munhão que eu vou utilizar? Pego um munhão de angulado. Eu não tenho mais nada disso. Eu não preciso mais disso. Todas essas informações vêm do centro de planejamento. Tanto o comprimento do meu transmucoso, quanto a angulação do meu componente, quando necessário. E ainda digo mais, se você for bonzinho, né, e tiver uma boa relação com o seu centro de planejamento,
principalmente em caso de munhões universais, isso é legal, tá, gente? Isso é bem legal. Principalmente em caso de munhões universais, existe a possibilidade do centro de planejamento, além do transmucoso ele te enviar também o tamanho e altura da área de cimentação. Então vamos lá, você fez um planejamento digital lá para fazer uma implanto guiada, no elemento 13, por exemplo, né? Ele fez o enceramento digital, ele sabe o limite ali do dente que você vai instalar do provisório, enfim, essas coisas. Ele já te manda o tamanho do transmucoso e já te manda a altura da cimentação. Né? Ah, Max, esse aqui vai ser um 3.3 por 5 por 4, por exemplo. Tá? Ou vai ser um 3.3 por 5 por 6. Bom, que você vai usar aí nesse caso. E já vou te mandar um provisório já com perfil de emergência. Ou seja, o tempo que você ganha num procedimento é muito grande do que tentar fazer isso na mão, na descoberta ali. Ou, de repente, você planeja uma união universal para uma prótese cimentada durante a cirurgia, você utilizando uma moldeira de acetato, seu implante não fica tão bem posicionado para você poder fazer uma prótese cimentada. Você, obrigatoriamente, ali vai ter que mudar a sua prótese para uma prótese parafusada. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem quando a gente utiliza todos os recursos da implanto guiada. Eu brinco, né, que é um implantodontista que não erra. Na verdade, a gente não erra porque a gente tem recursos que minimizam... Desculpa, gente. Recursos que minimizam a nossa margem de erro. Né? A margem de erro de qualquer procedimento que a gente faz, tanto na implantodontia quanto na odontologia, quando a gente erra um procedimento, por exemplo, a nossa margem de erro é baseada nas nossas referências que a gente tem. Né? Exemplo, dentro da implantodontia, você vai fazer um molar inferior, tá? Perdão, vamos fazer um protocolo inferior. Vamos complicar a vida aqui. Protocolo inferior, 4 implantes, os 2 distais angulados, né? O direito e o esquerdo angulados. Se você faz a mão livre, qual a referência que você tem? Nenhuma. Nenhuma, não adianta falar assim. Ah, fiz o retalho. Não, a referência ali é nenhuma. Tá? Você vai no intuitivo, no empírico. Você vai lá perfurar e vai no empírico. Aí isso não estou falando nem de redução óssea, tá, gente? Nem de redução óssea. Quando você... Aí o que acontece? Qual a sua chance de errar? Quando você vai empiricamente ali, a mão livre. Qual a sua chance de errar o posicionamento do implante? Não digo nem a plataforma, não digo nem a instalação, o travamento do implante, mas qual a sua chance de errar a angulação do implante nessas situações? Muito grande, porque você não tem muitas referências. Então, você tem muito mais... a sua margem de erro é muito grande, né? Porque você não tem referências. Tá? Quando eu já começo a usar um guia multifuncional, né? Aquele enceramento bonitinho, né? Aquela moldeira de acrílico, eu já tenho alguma referência. Tá? Eu tenho alguma referência. Referência protética. Tudo bem. Eu vou lá e uso o meu guia multifuncional. Só que o meu guia multifuncional, ele é um guia instável. Pô, Max, mas eu uso o guia multifuncional, que você está falando que não funciona. Velho, funciona. Né? Mas como tudo na vida, na odontologia também evolui. Tá? O guia multifuncional hoje, na minha opinião, ele não estou falando que ele não deixa de ser usado, mas ele fica obsoleto perto dos recursos que a gente tem. Tá? Ele fica obsoleto perto dos recursos que a gente tem. Se você não conhece os recursos avançados, o guia multifuncional ele é super atual para você. Agora, se você conhece os recursos avançados, o guia fica obsoleto. Tá? Bem obsoleto. Só que ainda é uma referência. Só que a gente tem evolução. Evolui. Beleza? Evolui. Estamos usando agora um guia cirúrgico impresso, com anilhas. Ou seja, as minhas referências começam a aumentar. Eu vou começar ali a já agora travar, né? Fazer montar o quebra-cabeça ali para facilitar a minha vida. E eu começo a utilizar os guias cirúrgicos impressos com anilhas, entendeu? Que me dão mais precisão. Isso eu estou falando basicamente de um caso de protocolo, quando a gente simplesmente
só quer fazer a instalação dos implantes sem nivelamento ósseo. Imagina quando a gente precisa de nivelamento ósseo, tá? E agora aí a galera tá mandando bem nessa parada aí, tá bom? Porque é uma dificuldade de todo mundo, não é fácil, é cansativo, tá? E os recursos que a gente tem hoje, eles estão justamente disponíveis para a gente utilizar, né? Tem uma galera aí fera, né, que utiliza isso. Então não tem mais essa parada assim, eu não tenho acesso à tecnologia, né? Sim, você tem acesso, você mora numa cidade pequena, você tem acesso à tecnologia, tá? Eu moro numa cidade pequena, eu tenho acesso à tecnologia. Não tem dentro do meu consultório, mas eu tenho os parceiros que fazem. Hoje em dia a gente consegue planejar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, então isso facilita muito a nossa vida. A única coisa que a gente precisa querer mesmo é querer, né? Fazer mesmo é querer, né? Entrar nesse mundo, entendeu? Sair da nossa zona de conforto. Eu falo, galera, que a implanto guiada é sair da nossa zona de conforto, tá? Porque, na verdade, a gente está hoje, a maioria dos colegas está numa zona de conforto, está fazendo ali, está funcionando, não sou contra isso, está funcionando, né? Mas se a gente puder fazer funcionar mais, puder fazer assim, porra, ficar mais preciso, né? Por que aprender uma nova técnica é melhor? Tá? Porque você evolui dentro da sua área aí. Você formou dentista, velho. Tu formou dentista. Tu não formou implantodontista, nem periodontista. Tá? Tu formou dentista. Essa parada é muito engraçada, cara. Eu lembrei até de uma história aqui. Um dia eu estava em atendimento, faço um serviço, tipo num serviço público, né? E pintou uma emergência, né, no, no serviço. E eu estava mega atolado e tinha uma outra colega lá que tinha uma especialidade. Bom, não vou mencionar a especialidade, tinha uma especialidade, que atendia a especialidade. Só que era emergência, mano, entendeu? A gente, obrigatoriamente, como dentista, tem que atender emergência, né? E ali ficou esperando o paciente lá e vieram falar comigo. Eu falei, pô, doutor, você não vai atender emergência? Eu falei, cara, minha agenda tá cheia, vê se a colega pode atender, que eu já vi que ela tá passando aí batendo papo. Aí falou assim, porque ela falou que não vai atender porque ela é especialista em X. Ué, especialista em X? Tá, mas eu não sabia que a gente formava especialista, não. A gente formava dentista. Nem vou te falar que depois de especialista eu posso me considerar um especialista. Tá? Acho que a gente está em eterno aprendizado. E ela não quis fazer a parada da emergência. E eu questionei, falei assim, pô, peraí. Não, não quer fazer por quê? Porque eu sou especialista em. Eu falei, você nasceu especialista? Você saiu da faculdade, falou assim, agora eu sou especialista? Tem que fazer a emergência, tá? E assim, voltando, a gente tem que evoluir, a gente evolui, tá? Então você hoje faz odontologia, fez especialidade, porque você está buscando sempre evolução. O que acontece muito é que o colega, cara, isso é real oficial, tá? Não vai me falar que não é, que é. Quantos de nós, eu mesmo, bom, fez uma especialidade, eu sei que muitos têm mais de uma, né? Fez uma especialidade e, assim, dentro daquela especialidade, você só faz o que aprendeu na especialização. Quantos de nós? Um monte, certeza absoluta. Um monte. Tá? Por quê? Você começa a fazer especialidade, até mesmo buscando uma qualificação, né? Mas depois você acaba largando a especialidade e buscando outra, porque aquela especialidade não te dá retorno. E muito colega faz a especialidade e só aplica aquilo que aprendeu dentro da especialidade. Ele não busca, entendeu, um conhecimento dentro da especialidade. Tá? Por isso que eu perguntei antes, quanto de nós tem mais de uma especialidade e não usa, né? Assim, dentro, em alguma especialidade a gente não aplica aquilo que aprende, a gente só aplica aquilo que aprendeu na especialidade. Tá? E na implantodontia não é diferente, não adianta nada você ser o especialista mega blaster, né, com especializações, mestrado, né,
e vem me falar que tu fez especialização em 1998. E de lá para cá você não atualizou dentro da sua especialidade. Se tu pegar um recém-formado aí, ele tem muito embasamento, não falo técnico, mas embasamento científico, teórico, né? Que não se atualizou dentro da especialidade. Então, a gente, dentro da especialidade, a gente precisa atualizar também. Tá? A gente não pode simplesmente achar porque a gente fez uma especialização, botar a plaquinha lá no papel, no consultório. Cara, eu nem tenho isso. Eu nem sei onde é que estão meus títulos de especialista. Não sei nem onde fica. Na verdade, eu não me considero especialista, deixar claro aí, muita gente me conhece. Eu não me considero especialista, eu não me apresento como especialista em nenhum momento. Tá? Em nenhum momento. Me apresento como especialista, apesar de ter especialidade, mas não me apresento como especialista. Na minha opinião, talvez alguém não concorde, esse título de especialidade é para mostrar para outro colega, tá? É sempre para mostrar, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu sou especialista em Harvard, tá? Isso, na minha opinião, não é importante. O importante é a mão que tu manda no consultório, o resultado que tu proporciona para o seu paciente, tá? É o resultado mesmo. Nada contra as especialidades, mas, assim, melhor, na minha opinião, assim, eu gosto de me apresentar, sugiro, se apresentar como cirurgião dentista que resolve a parada toda para o seu paciente. Entendeu? Seja ele implantodontia, prótese, enfim, tá? Dentro da especialidade. E não adianta, toda vez que você aprende uma nova técnica, ela é sempre, isso não tem como, gente. O pessoal fala assim, essa técnica é pior do que a outra. Cara, para o cara desenvolver uma técnica, entendeu? Ele está fazendo um upgrade de outra, né? A evolução só existe porque a outra está ficando obsoleta, né? Então, se você opera de um jeito e passa a utilizar a técnica cirúrgica utilizando o implanto guiado, você está evoluindo dentro da técnica. Entendeu? Se você hoje, na boa, não me levem a mal, se você hoje continua fazendo cirurgia à mão livre, empiricamente, galera, quando eu comecei na implantodontia, eu comecei a ver implantodontia em 1998, basicamente, 97, 98. Era o que tinha de mais atual na época. Porque a gente não tinha mais nada em 1998. Agora nós estamos em 2022. O que eu aprendi em 1998 serviu de base para o que a gente faz hoje. Eu faço o que eu fazia em 1998? Não, nada. Nada. Nem o retalho. Mais. Entendeu? Por quê? Evoluiu. Entendeu? Evoluiu. Nem o retalho mais. Nem radiografias, era engraçado, né? A gente fazia a primeira perfuração, botava o pino de paralelismo, ou uma broca lança, né? Ou a número 2, lá. A gente botava dentro do alvéolo cirúrgico e fazia radiografia periapical. Quem passou por isso? Né? Tem gente que ainda faz isso, às vezes para conferir, checar alguma coisa, né? Quando quer fazer cirurgia somente com a periapical. Apesar, tem gente que faz cirurgia só com periapical. Tá? Não entra na minha cabeça até hoje. Isso. Fazia lá no passado, mas só que hoje eu tenho recurso. Beleza? Fazia lá no passado, mas só que hoje eu tenho recurso. Tu vai usar um GPS no teu telefone para você poder viajar ou você vai comprar um mapa do Brasil para você poder viajar? O mapa do Brasil era bacana, para a gente poder viajar, guia 4 rodas. O guia 4 rodas hoje foi reduzido a um aplicativo, né? Seja ele qual for, GPS. Então, e você também precisa evoluir dentro da sua implantodontia, fazer uma implanto guiada, deixar claro, hein, gente? Implanto guiado. Cirurgia guiada é uma parte da implanto guiado. Se você usa moldeira de acetato, você faz cirurgia guiada sim, tá? Porque tem um guia cirúrgico te auxiliando no posicionamento tridimensional do implante, tá? Só que não é tão preciso quanto um guia cirúrgico com um guia cirúrgico impresso lá com a sua anilha bonitinho. É muito engraçado falar isso, né? Em implantodontia que não erra, né? A gente está na busca tanto pela precisão, né? Porque a gente não quer errar. E, na verdade, é o objetivo maior da gente como cirurgião dentista, não errar. Tá? A gente pode minimizar a chance de erro. Toda vez que a gente utiliza recursos digitais, a gente minimiza a chance de erro. Quando a gente fazia uma cirurgia de implante à mão livre, onde só utilizava uma panorâmica, ou até mesmo uma tomografia,
Um único recurso, eu só tinha um único recurso, uma única referência. Quando a gente começa a evoluir, utilizar mais recursos, você começa a minimizar a chance de erro. E a gente brinca, depois que a gente começa a fazer implante guiado, na boa, para o implante ficar fora de posição, até isso é difícil. Até isso é difícil. E tem uma parada muito legal da implante guiado que eu acho. Vou dar um exemplo aqui. Se pegar, por exemplo, pegar eu e o Rafael, que é um cara que tem mais experiência, uma grande experiência, bobear mais experiência do que eu. Se eu pegar o Rafael e ele, por exemplo, a gente pegar um incisivo central, eu e ele 11, por exemplo, a mão livre, tá? A mão livre. Assim, aquela brincadeira, põe bota eu do lado dele, põe dois modelos, tá, gente? Vamos facilitar aí, modelinhos pra gente fazer fresagem, né, de rendição. E vamos lá, ó, tem um 11 aí e vocês têm que instalar implante. Com certeza absoluta, eu falo que o meu implante vai ficar diferente do dele. Ó, é um 3,5 por 13. Entendeu? Plataforma Morse. A mesma fabricante de implante, o mesmo kit implante, a mão livre. Com certeza, o meu implante vai ficar diferente do dele. Tá? Sem exceção. Bom, por quê? Porque nós temos referências diferentes, expertises diferentes, eu e ele. Tá? A gente trabalha de um jeito, eu trabalho de outro. Aí ele gosta de trabalhar um implante 1 milímetro infraósseo, eu gosto de trabalhar 2. Fica diferente. Tá? O posicionamento do implante. De repente, eu ali na hora dou uma rateada, meu implante fica mais palatinizado, vira uma prótese parafusada. O dele já fica uma prótese cimentada. Por quê? Porque as nossas referências são diferentes, né? A nossa expertise. Então, existe assim uma diferença de nível muito grande entre eu e ele. Tá? Quando a gente pega casos semelhantes. Eu estou dando um exemplo aqui. Tá? Agora, quando a gente trabalha, quando começa a utilizar recursos de implante guiado, a gente basicamente vai nivelar, eu e ele. Isso é que é legal. Tá? E a gente nivela por alto, né? Nivela lá em cima, no top. Porque a gente vai utilizar o recurso para deixar o implante melhor posicionado. Então, a gente vai receber o mesmo planejamento, o mesmo GPS. É a história, vamos para um exemplo aqui. Rafael do Rio, né? Tá. Mais fácil assim. Eu sou do interior. Vamos para Cabo Frio. O Rafael vai pela Ponte Rio-Niterói. Não, eu não vou pela Ponte Rio-Niterói. Entendeu? Eu vou pelo Arco Metropolitano. Entendeu? São caminhos diferentes, a gente vai chegar lá. Ele vai chegar antes que eu, com certeza. Tá bom? Mas quando a gente utiliza guia cirúrgico, a gente nivela. Então, no caso de 3,5 por 13, por exemplo, o planejamento é igual. Então, eu não estou utilizando somente do meu conhecimento, entendeu? Eu estou utilizando do meu conhecimento associado a um conhecimento de um terceiro, de um planejamento de um terceiro, ou, quem sabe, né, o própria pessoa ali, do próprio colega, não sei se ele faz todo o planejamento em consultório, impressão, entendeu? Basicamente dessa forma. Então, a gente acaba nivelando, nivela eu e ele. Essa é a grande vantagem da técnica. Você acaba nivelando. Então, por isso, a gente brinca, não erra, porque já vem um planejamento pronto. Entendeu? A gente não erra. Talvez, né, fique uma diferença de profundidade, de implante, de plataforma, porque ele achou que poderia descer um pouquinho mais devido à experiência. Cara, mas se falar assim, olha, o implante é de 3,5 por 13 com offset padrão, entendeu? Cara, a gente pode tirar foto dos modelos, vão ficar iguais, tá? Com certeza vão ficar iguais. Então a gente acaba nivelando isso, tá? Isso é muito bacana. Tá? Aí que entra o seu diferencial em relação ao colega que não faz, tá? Como você faz um diferencial, você está se diferenciando, você está se tornando mais rápido, mais preciso, tá? Você está se diferenciando. Tem uma precisão absurda na escolha do componente. Cara, que chato escolher componente, né? Selecionador de munhão, põe um monte ali, né? Põe esse aqui não ficou legal, põe outro, esse aqui não ficou legal, ficou longo, né? Pode falar, Max, isso é rápido, cara, mas é uma perda de tempo, tá?
Foi rápido antigamente, porque antigamente nem selecionador de munhão a gente tinha. O mais engraçado é que eu passei por toda essa parada aí, não sei se a galera já passou, já passei por toda essa parada, então a gente sabe disso. Quem está começando agora não passou, né? A história da galera agora que só pega smartphone, não é da galera que pegou o tijorola. Então a gente consegue, isso é bom para o pessoal que está começando, já entrar com mais precisão, tá? Fazer uma implantodontia de altíssimo nível, tanto cirúrgico quanto protético, tá? Você tem um munhão já definido previamente, você vir com um provisório já com perfil de emergência do laboratório. Isso você ganha muito tempo. Sabia que tem uma parada de perfil de emergência? Anota aí a dica aí. Olha a parada de perfil de emergência, que interessante. O dia pintou um caso. Outro dia não, tem tempo isso, tá? Falo outro dia, mas falo assim, às vezes outro dia, um ano atrás. Um caso de um paciente, tem até mais tempo isso. Acho que tem até no meu feed. A fratura de 11, né? Do 11, né? Do 11. Tratado endodonticamente. Detonadaço. E, pô, queria fazer um perfil de emergência bacana. E, pô, fazer perfil de emergência dá um trabalhinho, né? Fazer área crítica, subcrítica, aquelas paradas todas, dá um trabalhinho. Né? Mas aí a gente pensou um pouquinho diferente. Bem legal isso. A gente pensou um pouquinho diferente. Houve a fratura do 11. Né? Só que o paciente tinha o 21 ainda. Rígido, bacaninho, lindão. Né? O que a gente fez? Aí dá aquela surtada. Né? Isso tem que primeiro combinar com o centro de planejamento. Primeiro a gente surta dentro do consultório. Em casa tem aqueles devaneios. Cara, a gente pegou, através da tomografia, e segmentou o 21. Né? Fez a segmentação dele. E nessa segmentação, a gente tinha ali o perfil de emergência do 21. Porra, Max, perfil de emergência do 21. Tá, beleza. O que a gente fez? Espelhou o 21. Transformou ele no 11. Faz o espelhamento. O protético faz isso o tempo inteiro. Né? Espelha um dente no outro para facilitar a anatomia. A gente espelhou. Quando espelhou, eu tinha uma cópia do 21, né? Invertido. Tinha um 11. Né? Princípios básicos. Né? E a gente dali fez o perfil, mandou imprimir um provisório com perfil de emergência. Velho, olha o tempo que a gente ganha. Olha a previsibilidade disso a longo prazo. Entendeu? E assim, a gente está finalizando o caso e a prótese definitiva, está com provisório, né? Agora. Ela também vai ser baseada no perfil de emergência. Então, quando a gente fizer o escaneamento do munhão, né? Na verdade, é uma prótese parafusada essa. Quando a gente fizer o escaneamento da plataforma do implante, diretamente na plataforma do implante, uma grande possibilidade de a gente, de repente, trabalhar com um perfil de emergência dentro da prótese definitiva. Entendeu? Olha só a previsibilidade disso, olha o recurso que eu tenho dentro da implanto guiado. Claro que isso só é possível por quê? Porque a gente tem recurso. Porque o implante está bem posicionado, foi colocado numa situação, numa posição ideal, pensado nisso. Então hoje você tem recurso, você precisa conhecer os recursos, abusar deles. Né? A gente abusa do recurso. Tá? Ele está ali para você utilizar e você tirar o máximo daquele recurso. Os caras que planejam, os planejadores, né? Os Jedis do planejamento, eu chamo eles assim, porque os caras são fera, todos aí, tá, gente? Cara, é só abusar deles nessa parada do recurso. Pedir. Por isso você tem que entender todo o processo. Né? Ontem mesmo, um caso de planejamento. Era um caso e eu queria mudar ali a anilha, não queria trabalhar com anilha estreita. Olha isso. Tinha espaço para anilha estreita, só. Né? Mas eu não queria trabalhar com anilha estreita, eu queria trabalhar com um implante com um diâmetro um pouquinho maior. Né? Mas estava limitado. Eu falei assim, planeja, só que remove a anilha, me manda só o orifício da anilha. A gente ganha aqui alguns milímetros, mas foi viável para a gente poder trabalhar. Entendeu? Porque se eu colocasse uma anilha ali, enfraqueceu o guia cirúrgico. Então, eu estou abusando do recurso, de entender como é que funciona. Que eu sei, gente, infelizmente, eu espero que no futuro isso mude, assim, mas, assim, infelizmente, a grande maioria ainda
de cursos de implantodontia, a grande maioria, eu sei que assim, existe um bom número agora que está mudando, ainda não utiliza de tanto esses recursos. Tá? Eu sei que na minha cidade tem curso de implantodontia e não utiliza tanto esses recursos, porque o principal objetivo do curso é operar. Tu entra no curso para operar, não é? E muitas das vezes, por conta de tempo, né, de módulos, a gente não consegue fazer um bom planejamento disso. Mas isso está mudando. Espero que no futuro próximo isso seja mais presente, mesmo que os cursos assim, fiquem mais longos. Mas assim, é importante a gente entender todo esse processo. Tá? A implantodontia ele é muito grande. Tá? Implanto guiado ele é muito grande. A gente tem implanto guiada para diversas coisas, tá? A gente tem implanto guiada para botar o implante, para fazer enxerto, enfim, um monte de coisa. Até para anestesia tem até guia para anestesia.